Olá, sexto ano, boa tarde, né? Vamos dar início a mais uma correção de atividade de língua portuguesa. Atividade essa, né, que está contida lá na página 84 a 87, na qual a gente vai trabalhar, a gente vai fazer a resolução de questões relacionadas ao conteúdo oração e o período. Então, vamos lá. Oração e o período. Vamos iniciar com a definição de cada termo. O que é uma oração? O que é um período? Uma oração ela é definida como uma palavra, né? Ou conjunto de palavras que se organiza em torno de um verbo, ou seja, ou de uma locução verbal. Já o período, ele é uma frase. Ele é uma frase que se organiza em torno de um ou mais verbos, ou também em torno de uma ou mais locuções verbais. Vamos ter um exemplo, uma frase, né? A frase "a onça passou um batom". Você pode perceber que nessa frase tem uma palavra destacada, que é a palavra passou. Essa palavra passou, ela possui a classe gramatical denominada de verbo, né? Passou é o verbo passar. Então, aí é que entra a parte da oração. Gente, a oração, ela está contida dentro de um período. Ou seja, vamos ler novamente essa frase. A onça passou um batom. Você pode perceber que nessa frase ela tem a presença de um verbo. Então, nós podemos dizer que nesse período, nessa frase, tem um verbo, portanto, o período possui uma oração, ou seja, um verbo. Vamos para a segunda frase. A onça passou batom e se maquiou. Né? Nós podemos perceber que nesta frase nós temos a presença de dois verbos, que é o verbo passar e o verbo maquiar. Então, nós podemos dizer que nesse período nós temos dois verbos, portanto, temos duas orações, certo? Conseguiram diferenciar? Então, vamos adentrar agora a classificação dos tipos de período. O período é classificado em dois tipos, o período simples e o período composto. O período simples, que nós temos bem aqui como exemplo a primeira frase, o período simples, ele é formado apenas por uma oração ou uma locução verbal. Um exemplo aqui, ó, a onça passou o batom. Você pode perceber que esse período aqui, que essa frase, ela possui apenas um verbo, né? Então, ela já é classificada como um período simples. Um exemplo de período composto, nós temos a frase 2, que a onça passou o batom e se maquiou. Nitidamente, você percebe a presença, né? Você nota a presença de dois verbos. Então, esse período ele é considerado um período composto por conter dois verbos, duas orações. Conseguiram assimilar? Então, agora vamos para a leitura de um texto. Então, vamos iniciar a leitura do texto que tem como título SOS Salvem o Planeta, que diz o seguinte: as indústrias e os carros causam febre na Terra. A febre é um sintoma de desequilíbrio no ecossistema global. As principais causas desse sintoma são a diminuição das plantas da superfície da Terra, o excesso de gás carbônico no ar que todo mundo respira e a emissão de aerosóis na atmosfera. Partículas sólidas e líquidas suspensas no ar, como a fuligem. A indústria do petróleo desequilibra os ecossistemas do ar e da água e impede que as pessoas usem energia limpa que não solta gás carbônico na atmosfera. Existe tecnologia que pode receber incentivos a fim de se desenvolver o suficiente para distribuir apenas energia limpa no mundo. Então, gente, temos aqui a prática linguística, né, que nós vamos respondê-la baseada no texto, né?
algumas questões baseadas no texto lido anteriormente, né? Vamos lá, primeira questão, que diz o seguinte: segundo o texto, o ecossistema terrestre está em desequilíbrio. Quais são as causas desse problema? Então, o que está acontecendo, que está fazendo com que aconteça esse problema? Então, vamos lá. Gente, lá na terceira linha do nosso texto, diz o seguinte, ó, que uma das causas, que as causas principais disso acontecer é o quê? A diminuição das plantas da superfície terrestre, né, da terra, que ou seja, causado pelo desmatamento, né? O homem desmatando, o excesso de gás carbônico no ar que todo o mundo respira e também a emissão de aerossóis na atmosfera, tá? Vamos lá, passando para a segunda questão. A fim de evitar repetição, a autora se utiliza no texto de duas expressões no sentido semelhante, né, no sentido igual, para se referir aos habitantes do planeta azul, ou seja, aos seres humanos. Transcreva essas duas expressões. Você vai procurar no texto expressões que substituam a palavra as pessoas, os seres humanos. Então, quais são as expressões que se referem diretamente aos seres humanos, às pessoas? Vamos lá. Nós encontramos essas duas expressões, todo mundo, né? Quem é o todo mundo? Né? São os habitantes e também as pessoas, né? Certo? Terceira questão. Que tipo de frase identificamos no título do texto? O texto do título do texto diz o seguinte: salvem o planeta, né? Então, salvem o planeta. Nós temos, vocês podem perceber que quando eu digo pare, ouça, decida, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um pedido, eu estou dando uma ordem, eu estou identificando um desejo. Vocês podem perceber também que ao final desta frase, ela possui um ponto de exclamação. Ou seja, esta frase ela é considerada uma frase o quê? Imperativa, ou seja, que expressa um desejo, expressa um pedido e até uma ordem. Quarta questão. Essa frase pode ser considerada um período por quê? Sim, não é mesmo? Gente, lembra que o conceito de período é uma frase, né, que se organiza em torno de um ou mais verbos. Então, nesta frase, ela há a presença de um verbo? Sim, não é mesmo? Então, ela pode ser sim considerada um período porque está estruturada em torno de um verbo. Logo, esse período ele é considerado um período simples, né, por conter somente um verbo em sua composição, que é o verbo salvar, salvem. Um período simples. Quinta questão. Podemos dizer que essa frase é também uma oração? Por quê? Gente, o que foi que eu disse para vocês lá no início do slide, né? Da apresentação da nossa correção. O que é uma oração? Dentro de um período, uma oração ela é considerada o quê? Um verbo, não é mesmo? Será se a presença de um verbo nesta frase? Sim ou não? Sim, não é mesmo? Então, pode ser sim, porque apresenta, né, a presença de um verbo. Sexta questão. Esse texto foi retirado de um jornal e tem o objetivo principal de informar os seus leitores. Tudo bem. Em textos como esse, a grande maioria das frases vincula, né, informações. Qual é esse tipo de frase? Quando você vai ler algo, né, tipo tirado de uma notícia, de um jornal, ele está o quê? Quando alguém lhe dá alguma notícia, ele está lhe declarando algo, né? Está lhe declarando uma notícia. Então, o tipo de frase em que o texto, né, relata são as frases declarativas.
Vamos lá, oitava questão. Leia a tira abaixo. Temos a tira, né? Que é de Felipe e Mafalda, onde Felipe diz assim: Oi. E ela, fala baixo, tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então é sua mãe? Também não. Aí no último quadrinho eles estão ali, parados e olhando para o planeta, né? Que está em uma caminha como se ele estivesse doente. Então, o que que diz lá? Para Mafalda, o planeta Terra está doente. O texto SOS Salvem o Planeta aponta uma das doenças que o planeta sofre, de que sofre o planeta. Que doença é essa? Gente, lá onde diz, na segunda linha, diz assim, um dos sintomas o sintoma principal, né? É da doença desequilíbrio, né? Que é essa doença, é o desequilíbrio do ecossistema. Temos a letra B. Transcreva a frase do texto que indica o seu sintoma. Qual é o sintoma que cita lá no início do texto, o sintoma dessa doença? Doença essa que é o desequilíbrio do ecossistema. Onde diz assim o seguinte, ó. As indústrias e os carros causam febre na terra. A febre é um dos sintomas do desequilíbrio do ecossistema, ou seja, a febre é o sintoma e a doença é o desequilíbrio do ecossistema global. Então, o sintoma da doença, que é o desequilíbrio normal, é a febre. Vamos lá, nona questão. Sobre a fala de Felipe no primeiro quadro da tira, responda. Temos aí o primeiro quadrinho onde ele diz oi, todo alegre, né? Mafalda recebe dizendo, fala baixo, tem um doente em casa. Letra A. Oi, oi, é uma frase? Justifique. Gente, o que é uma frase? Uma frase ela é uma palavra ou até um conjunto de palavras que tem um sentido completo e que também estabelece uma compreensão, um entendimento, estabelece uma comunicação entre pessoas. Isso é uma frase. Então, quando uma pessoa diz assim, oi, você conseguiu entender o que ele disse? Houve comunicação entre vocês? Quando uma pessoa lhe diz oi, um simples oi, sim, não é mesmo? Então, oi pode ser sim considerado uma frase porque expressa uma intenção comunicativa, uma intenção de comunicação entre pessoas, não é mesmo? Então, letra B. É uma interjeição? Será se esse oi é considerado uma interjeição? Mas retomando, o que é uma interjeição? Uma interjeição, gente, é palavras que nós usamos, né, exclusivamente para expressar emoções, né, admiração, surpresa, né, o estado, né, não? Então, quando o Felipe chegou e disse oi, será qual foi a intenção dele, né? A emoção que ele sentiu, será qual foi a situação, a emoção, será o que foi que ele sentiu, né? E, ao dizer oi para a Mafalda, você pode perceber que ele estava todo alegre, não é mesmo? Então, ele expressou a emoção de alegria. Então, será se essa frase, né, essa frase pode ser considerada uma interjeição? Sim, não é mesmo? Porque uma frase de situação usada para chamar a atenção de Mafalda para iniciar uma conversa, certo? Letra C. Essa frase também é um período? Não, porque não é uma frase completa, não estruturada em torno de um verbo. Vocês conseguiram perceber que oi é considerado uma frase por quê? Porque houve entendimento, porque houve comunicação, mas não é considerado um período? Ah, tia, mas por quê?
Porque um período, né, é um conjunto de palavras que possui sentido em torno de quê? Em torno de uma oração, de um verbo, né? E você pode perceber que nesse oi, na frase oi, não há presença de oração, não há presença de verbo, né? Então, não, porque não é uma frase completa, não estruturada em torno de um verbo. 10ª questão. No primeiro quadrinho, analise a fala de Mafalda. Então, vamos lá. Temos aqui o primeiro quadrinho, onde Felipe diz, oi. Mafalda diz, psiu, fala baixo, tem um doente em casa. Agora, analise as proposições, assinalando V para verdadeiro ou F para falso. Letra A. A palavra psiu funciona como frase de situação. Ah, mas o que é? Vamos lá, relembrar o que é uma frase de situação. Uma frase de situação são aquelas frases que dependem do contexto para ser compreendida, ou seja, você vai precisar, né? Você vai precisar entender, conhecer o contexto por inteiro de um fragmento, de um parágrafo ou até mesmo do texto todo para poder compreender essa frase de situação, essa palavra. Então, verdadeira. Letra B. Letra B. A frase é um ato de fala? Será? Verdadeira. Por que ela é considerada um ato de fala? Porque, gente, um ato de fala é o quê? São ações, né, que acontecem por meio de uma palavra, né? Então, que palavra foi essa? Foi a palavra psiu, não é mesmo? Letra C. Fala baixo. É uma frase exclamativa, mas equivale a uma pergunta. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque até porque não possui um ponto de interrogação. Letra D. A terceira frase funciona como explicação justificativa para a ordem dada? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não é mesmo? Por quê? Fala baixo, quando você faz psiu, você está pedindo o quê? Silêncio. Então, quando ela diz fala baixo, ela está justificando por que ela pediu silêncio, não é mesmo? Letra E. Há uma interjeição, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? A interjeição é psiu, que ela expressou o que? Um desejo. Que desejo foi esse? De silêncio, que ele fizesse silêncio. Letra F. É um exemplo de período simples, verdadeiro ou falso? Falso, não é mesmo? Até porque não é considerado um período, porque não possui verbo, não possui oração em sua composição. Muito menos um período simples, né? Certo? Retomando, né, vamos trabalhar, vamos relembrar as parábolas, né, que a gente trabalhou anteriormente, né, semanas passadas, onde diz, a 11ª questão diz o seguinte, as parábolas são muito comuns no discurso religioso, né? A parábola abaixo, retirada da Bíblia, é um exemplo disso. Leia-a com atenção e em seguida responda as questões propostas. Vamos realizar a leitura, onde diz o seguinte, essa parábola. Então, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, porque não dás preferências a ninguém. Não levas em conta as aparências e ensina de verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que vocês me tentam? Tragam uma moeda para eu ver.
Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: é de César. Então Jesus disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Letra A. Tendo em vista o perfil dos personagens que normalmente aparecem nas parábolas, veja o box, aprenda mais na página 59, a qual deles podemos associar a Jesus. Então, você vai ler o box, aprenda mais lá na página 59 e vai associar, né, a parábola, né, que acabamos de ler a ele, né, a algum fragmento que contenha nele. Então, é meio que uma resposta pessoal, mas a gente espera, né? Eu espero que os alunos percebam que, tendo em vista a parábola apresentada, Jesus pode ser associado à figura do velho sábio, né? Esse velho sábio é um fragmento que está contido lá no box. Aprenda mais na página 59, tá bom? Letra B. Como você interpretaria a fala dai a César o que é de César? Então, a letra B também é uma resposta pessoal, mas temos também uma sugestão de resposta. É que para Jesus está na lei a obrigação de pagar impostos. É necessário fazê-lo. Os impostos, portanto, pertenceriam a César, certo? 12ª questão. Entre as opções abaixo, indica aquela que resume o ensinamento sugerido pela parábola lida. Então, qual foi o ensinamento que essa parábola lhe transmitiu? Não fale demais, faça o bem, faça o que deve ser feito, ame seu próximo, né? Então, o ensinamento que essa parábola nos transmitiu é a alternativa C, né? Que diz, faça o que deve ser feito, que é uma dos ensinamentos que o fragmento dai a César o que é de César, né? Nos faz refletir, certo? E finalizamos nossa correção, né, com o seguinte pensamento: estudar não é algo simples, pois exige muito foco e disciplina. Porém, é através desse esforço que podemos conquistar tudo aquilo que sonhamos para a nossa vida, né? Esse pensamento é uma forma de agradecimento a você, aluno, a você, pai, né? Que não medem esforços para estar conosco, mesmo distantes, né, diariamente, né? Eu espero que esse pensamento faça com que vocês reflitam e tenham ainda mais força de vontade, né, para seguir nesse caminho, né? Que é o caminho do estudo, que é o caminho da força de vontade, que é o caminho do empenho. Obrigada a cada mãe, a cada pai e principalmente a cada aluno por estar conosco aqui diariamente, né? Diariamente acompanhando, perguntando, questionando e até mesmo agradecendo. Obrigada a cada um de vocês. Viu? Muito obrigada. Até a próxima.